Estamos dando aqui novamente o início do nosso espaço interativo. E certas coisas parece que não tem muito significado. Nós estamos falando de tempo, linha do tempo. Por que eu fiz uma pergunta? Que dia nós estamos hoje? Hoje é dia 24 de novembro de 2017. Então nós estamos fazendo uma avaliação do contexto da evolução da humanidade. Essa referência de quem ouvir esse programa daqui 20 anos vai dizer que interessante a concepção desse pessoal do Associação de Divulgadores do Espiritismo naquele programa tal. Supomos que a pessoa tenha assistido isso e daqui a 20 anos ele tem a oportunidade de rever lá nos seus arquivos. Agora entendi porque ele está falando de tempo. Nós estamos situados no tempo. Ontem foi ontem, hoje é hoje, amanhã é amanhã. E o futuro é um lugar que não existe. Exatamente. Certo? Por isso que eu me preocupei em passar esse detalhe, exatamente para ver essa concordância em termos de metodologia a respeito da avaliação do espaço, do tempo no espaço. E o que nós estamos vivendo hoje e não será a mesma coisa do que nós vamos viver amanhã ou daqui 20 anos. Exatamente. Não é? Mas então, seu Éder, nós decidimos conversar um pouquinho mais sobre um tema muito atual, um conflito muito atual, que seria a tolerância. E aí, o que o senhor nos fala sobre isso? Em tese, no contexto é o bem e o mal. Nos dois pontos, né? Tem a tolerância, tem a intolerância às coisas do lado bom e tem a intolerância do lado mal. Exatamente. Apesar do mal não existir, mas existe esses dois segmentos. Quando que a intolerância é boa e quando a intolerância é ruim. Exatamente. Né? Mas vamos para frente. Eu gostaria de começar o programa de hoje falando uma frase que tem aqui na Gênesis, no capítulo 18. A Gênesis é o livro de Allan Kardec, né? Isso. Então ele fala assim: quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom nada pode querer de injusto, que o mal vem dos homens e não dele, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Eu acho que acabou o programa, pessoal. É o que nós sonhamos, né? É o que nós sonhamos. Mas você tem boas informações a respeito de outras coisas que têm acontecido no contexto da nossa sociedade, de propostas, acontecimentos que trabalham no sentido de introduzir no contexto da própria sociedade certas realidades que a própria sociedade não conhece. O que acontece, eu estou muito preocupado com essa questão da tolerância. Principalmente a intolerância, que ela está muito presente na vida das pessoas. Por quê? Porque hoje as pessoas elas estão ligadas aí na internet, então tudo que se fala amplia, tem uma amplitude, né? Esse ódio, né? Eu li alguns dias atrás que aquele Disque 100 que recebe as denúncias de intolerância está recebendo uma denúncia a cada 15 horas de intolerância religiosa, por exemplo. Que é por isso que nós abrimos aqui com a Gênese, né? Então, a cada 15 horas... Agora, o senhor soma isso tudo, quantas pessoas não ligam lá no Disque 100 para denunciar? Então, esse número é muito maior do que essa estatística apresentada. O que está acontecendo? Essa intolerância sempre existiu? Ou ela é de agora? É algo para se pensar. Na minha opinião, ela sempre existiu. Só que agora está aí para todo mundo ver.
Exato. Hoje há confronto, né? Em termos de opinião. Muito confronto. E você é obrigado, na realidade, quer ou quer não, acompanhando nesses veículos de comunicação o que está acontecendo, é indiscutível que ele oferece possibilidade de análise. E análise que deve ser discutida nas reuniões onde nós participamos. E infelizmente falta muito nas casas que se chamam religiosas, nas quais nós respeitamos muito, não existe um trabalho efetivo de que essas teses sejam discutidas para que a sociedade que frequenta aquela instituição possa conhecer o que está acontecendo. Porque muitas vezes o sujeito está distante disso. Porque uma determinada reunião sempre a mesma coisa, prece, 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 é bom. Fazer prece Rezar é uma coisa... demais também às vezes não é muito bom, não. Não é, mas por que essas casas que dispõem de espaço necessário não se dispõem a fazer palestras e encontros e debates a respeito desses temas? É tema que interessa a todos nós, né? E a questão da tolerância, o preconceito, por exemplo, a discriminação, está tudo envolvido numa coisa só, é o egoísmo, porque o meu time é o melhor, o meu carro é o melhor, a minha opinião é a que está certa, então não aceita que o outro pense diferente, né? Então, aí cria essa agressividade no falar, não. Eu acho que nós temos como espíritas, pelo conhecimento que nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós erramos também, nós também somos intolerantes, a gente vê, inclusive no meio espírita, uma intolerância com as opiniões divergentes. Então, exatamente. E isso faz parte... Não é o espiritismo. São os espíritas. Entenda-se bem que o espiritismo é uma doutrina constituída com seus princípios básicos, certo? As leis divinas. Evolução, por exemplo, é uma das leis divinas. Agora, o que se confunde é o espiritismo da pessoa, o espiritismo de um centro, o espiritismo... Não há diferença, o espiritismo é uma coisa só. Exatamente. Certo? É ele que vai participar da realidade social de maneira a dar as suas sugestões para o homem poder melhorar a sua própria vida e a sociedade crescer. E sempre fazer isso com bastante amor envolvido. Exatamente. Né? Não é falando, você está pensando errado, você está pensando diferente. Não. Vamos conversar, vamos aprender juntos. Deixa eu ouvir qual é a sua tese, vamos dizer, e deixa eu apresentar a minha tese. Não, mas é uma agressão. Eu agora não estou falando eu estou falando no geral, não estou falando dos espíritas. Então, assim, não, a minha tese é que funciona, o político que eu gosto é que é o melhor, as ideias do meu político, lidando com tudo hoje no dia a dia. E fazendo julgamentos muitas vezes sem o mínimo de possibilidade de buscar a essência daquilo que aconteceu. No Livro dos Espíritos há uma pergunta interessante. Suponhamos que um soldado que está na guerra seja obrigado a matar seu inimigo porque está na defesa de um princípio. E o princípio pode ser bom. A resposta é: Deus vê em tudo a intenção e não o fato. Em tudo a intenção e não o fato. Então ninguém pode prejulgar ninguém através de uma reportagem. Com certeza. Não pode, porque não conhece, não sabe quem é, não vê os antecedentes disso tudo, para dar uma opinião sincera, se tiver que dar uma opinião sincera. E o Espiritismo propõe isso, está no Livro dos Espíritos. Deus vê acima de tudo a intenção. Ele não faz nenhuma justiça apenas pelo fato. Interessante, não é? E o Livro dos Espíritas também, ele diz que nós não precisamos aceitar determinadas coisas que, vamos dizer, que seriam as injustiças sociais,
as lesões, né, que se fazem, a pessoa sofre um preconceito, nós não podemos aceitar aquilo. E sermos intolerantes com essas coisas, vamos ser intolerantes com alguém que agride o outro. A agressão, o que é agressão? Agressão não é só física, existe a agressão social, as injustiças sociais, a agressão psicológica, o medo não deixa de ser também. É uma forma de violência, violência com... Você cria um estado de espírito através do medo de você viver. De você sair da sua casa. Porque ali na esquina tem um ladrão que vai te assaltar. Isso precisa ser corrigido. Toda a proteção deve ser feita, o respeito à liberdade do outro, e respeito à nossa liberdade de ter as condições necessárias para se evitar o pior. Mas é bom entender que nós vivemos num contexto de milhões de coisas. E no nosso relacionamento mais direto, centenas e centenas de pessoas. E nós nascemos, né? Renascemos para viver em sociedade. Então ninguém progride, ninguém vai evoluir se isolando. Nós só evoluímos e aprendemos vivendo em sociedade. Então, o que a gente pode fazer para melhorar esse convívio? É o conviver. Conviver, né? E convivência. Saber viver com o outro. Isso é fundamental. Saber viver com as diferenças. Eu vou citar um caso que até também aconteceu recentemente. Uma menina... que eu tenho um blog, aí a menina escreveu no blog para mim: olha, eu estou com bastante dificuldade aqui na escola porque eu sou gorda e todo mundo me chama de baleia na escola. Então ela estava sofrendo aquela questão, é uma intolerância. Intolerância à pessoa por causa da matéria, por causa do corpo, e aquilo estava afetando. Então não é uma violência também, não é uma intolerância. Intolerar que a pessoa seja diferente de você, ou porque a cor do cabelo é diferente, ou porque a roupa é diferente, ou porque pensa diferente. Quer dizer, existem várias formas, né? E isso afeta o outro. Então, se nós conseguimos, já temos o poder de pensar, de refletir, quais são as ações necessárias no dia a dia, as práticas que nós podemos ter. Olha, não tolerar o preconceito, não tolerar o racismo, mas não de forma violenta. Ignorar também, não dar espaço para esse tipo de coisa. Exatamente. Porque o que acontece? Aí a pessoa acaba ficando famosa pela atitude errada dela. Então vamos deixar famosas as pessoas que tenham práticas positivas no dia a dia. Eu vou repetir essa frase, porque se não me engano é de Emmanuel. O mal não merece comentário. Isso é impressionante. O mal... Você vê na estrada, por exemplo, milhares de motoristas com paciência, vencendo naturalmente o tempo, com o meu radar para fotografar se ele desviou 1 centímetro. Vê aquela estrada imensa. Um louco no sentido aqui de ser diferente, sai do acostamento e dá trombada com outro carro. Você passa a fazer um julgamento imediato do indivíduo, quando o resto que está no volante não está provocando nada em ninguém. Deu para entender? Não, e essa intolerância ela está bem explícita. Exato. Hoje em dia, a pessoa cometeu um erro, aí massacram a pessoa, acabam com a vida dela muitas vezes. A intolerância, nós tivemos um caso muito sério lá no Guarujá, que colocaram a foto da mulher, dizendo que ela tinha feito não sei o que de errado, e aí a população toda foi lá e acabou. Esse é um caso, né? Não, é um de muitos. Então, de muitos. O que acontece? É intolerância, não ouvir.
precisa ouvir. E aprender, porque o mundo todo é uma diversidade. Nós vivemos uma diversidade universal. Então, se nós não aprendemos a viver com essa diversidade, que mundo que a gente vai ter? Eu separei, porque eu fiz uma colinha aqui. A questão 877 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta: a necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares? E a resposta da espiritualidade é inconfundível. Sim, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei da justiça, cada um usa de represálias. E é isso que produz a perturbação e a confusão da vossa sociedade. Aí ele finaliza: a vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Sem dúvida, sem dúvida. Então, o direito à liberdade de expressão, o direito de pensar diferente, de ter opinião diferente, é liberdade, seu Éder. A liberdade é o ponto-chave e a educação para essa liberdade. Olha, o meu direito termina na hora que eu estou invadindo o seu direito. Não é? Então é isso que precisa ser bem trabalhado nas escolas. De que forma? Tem várias coisas podem ser feitas, né? Vamos criar uma lei, leis mais rígidas para as pessoas que infringem, né? Os intolerantes. Vamos criar leis, tudo bem, vamos criar, vamos punir aquele que pratica um crime de racismo, talvez seja um caminho, mas não é isso. Não é isso. A ideia é sabermos que quando eu tiro a liberdade de um, ou quando eu estou julgando alguém de uma forma radical, eu também corro o risco de ser julgada da mesma forma, não é? Pois é. A nossa intenção, na realidade, nesse papo informal que nós temos aqui no nosso programa, é popularizar o conhecimento espírita. Não é pedir para ninguém ser espírita, porque não é nosso interesse montar uma sede básica daquilo que o espiritismo é. O movimento espírita tem sua opinião, várias opiniões. O espiritismo é uma doutrina fundamentada no próprio conceito universal. Quando se fala o espírito, é bom fazer apenas essa distinção. O espiritismo, doutrina espírita. O espiritismo das pessoas, segundo o ponto de vista das pessoas. Isso é importante a gente considerar. E o entendimento também muito pessoal, não é? Exatamente. A doutrina é uma, mas cada ser tem a sua aí limitação. Aí tem o nosso compromisso de agir de ajudar. Forma que seja o melhor possível o nosso posicionamento em relação à própria sociedade. Então, é mais amor, mais tolerância e menos violência, não é, senhor? Me parece que nós estamos no final do programa, né? Agradecendo evidentemente essa equipe da TV que está nos auxiliando aí e deixando aqui nesse momento votos de que a vida de cada um de nós, através dos trabalhos que cada um de nós realiza, principalmente para fazer o melhor possível, seja significativo para que o nosso passado seja enriquecido também com as nossas virtudes. E que daqui a 20 anos alguém ouça o programa e fala assim: nossa, mas naquela época era difícil, né? Pois é. Então, nosso abraço e até a próxima oportunidade.